Paz do Senhor, irmãos. Gostaria de compartilhar com todos uma mensagem que Deus colocou no meu coração, que é a respeito da vida de José. Gostaria que todos vissem a palavra em Gênesis 45:4. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haveres vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para preservar a vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador de toda a terra do Egito. Pulando para o 45:14, e lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão chorou, e abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Um pouquinho da história de José, que é uma história muito conhecida, mas o José no início, com 17 anos, ele foi vendido pelos seus irmãos. Quando ele já era odiado pelos irmãos, foi lá no início de Gênesis 37, ele já fala muito de ódio, fala que os irmãos odiavam, tinham ciúmes, e tudo isso provocou com que eles vendessem o irmão, para não matar, para pensar em várias alternativas, e aí chegaram ao consenso de vender o irmão. E após isso, José veio para o Egito, teve um momento de ficar preso, teve um momento de estar servindo aos líderes, né, servindo as pessoas, e ele veio como escravo. E aí vai nessa condição, né, você vai olhar para a nossa realidade de hoje, é muito difícil aceitar tudo que está acontecendo, é muito difícil aceitar tudo que vem mudando na sociedade, essa mudança de vida, essa mudança de parâmetros que nós estamos vivendo. Eu acho que esse momento que o Brasil está passando, todos nós pessoalmente estamos passando por uma transformação, mas José tinha algo especial, ele sabia o que ele tinha com Deus. Então desde novo, no início de tudo, foi um sonho que Deus deu para ele, e ele acreditava nisso. Ele não largou, ele não negociou, ele teve uma vida com Deus. E após ele revelar o sonho a Faraó, né, que foi aonde fez a grande virada na vida de José, foi onde Deus exaltou, né, e deu todo esse poder na mão de José. Em Gênesis 41:38, diz assim, disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém é tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás minha casa, e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo. Somente no trono serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre a terra do Egito. E aí nós vamos ver os irmãos que venderam José, porque tem um sonho que acelerou esse processo, ele sabia o que Deus tinha com José. Depois Faraó exaltou José. E no final, José teve a humildade, ele cuidou dos irmãos, ele cuidou da família, ele cuidou do pai, ele chorou com os irmãos. E aí teve 3 coisas aqui que são as principais, onde o próprio Faraó disse, né, que ninguém há, que diz Faraó, sábio como tu, ajuizado e sábio como tu. E o principal, por que Deus fez saber tudo isso? Né? Por que Deus deu tal revelação a José? Porque nele há o Espírito de Deus. E que nesse momento nós, em nossa casa, em nossa família, eu falo que o primeiro ministério é a nossa casa, nossa família, é o momento de cuidar da nossa família, cuidar da nossa casa, que Deus possa nos dar a sabedoria que deu a José. Ele deu sabedoria financeira, porque ele saiu da prisão, e da prisão, logo em seguida, ele estava governando o Egito. E ele governou muito bem. Ele juntou tudo durante 7 anos de fartura para preservar durante os 7 anos de fome. Ele não ficou brincando, eu tenho Deus, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Ele levou a sério aquilo que Deus falou no coração. Então, e ele se organizou para viver daquela maneira. Então, irmãos, a palavra que eu quero deixar é o seguinte:
entender o que Deus tem na sua vida, entender o que Deus tem na minha vida e viver de acordo com o que Deus tem para cada um. Administra bem aquilo que Deus te deu. Principalmente ali eu falo, por que eu falei do choro, né? A 45:14 falar do choro. Por quê? Porque ele chorou. Isso é coisa do Espírito, isso é amor. Ele amou os irmãos, ele cuidou, ele trouxe para perto. Ele teve uma série de coisas que hoje na sociedade nós não queremos abrir mão, que é o nosso ego. Então que ele possa falar em nosso coração qual é a vontade dele nesse momento. Que nós não podemos nos esfriarmos, nós não podemos deixar com que a circunstância nos mova, não podemos deixar que a ansiedade tome conta, não podemos passar um nervosismo. É o momento de cuidar da nossa casa, é o momento de cuidar da nossa família, é o momento de buscar mais intimidade com Deus e principalmente entender que tudo isso passando, o que eu tenho com Deus, o que Deus quer comigo, qual é o propósito de Deus na minha vida. Vamos viver, vamos levar a vida à frente, mas vamos aprender, não vamos levar as coisas na brincadeira, não vamos achar que Deus vai fazer tudo por nós. José foi um grande administrador, ele teve estratégias, ele teve conhecimento, mas ele teve principalmente a humildade. Ele não largou os seus, ele não largou seus familiares, ele não largou o povo. Ele não viveu para ele viveu para Deus. Ele sabia que a todo momento, tudo aquilo que estava acontecendo era para a obra de Deus. Ele sabia que tudo aquilo tinha um propósito. E aí fica essa lição para todos nós. Vamos viver o nosso propósito, vamos crescer dentro do nosso propósito, vamos viver aquilo que Deus tem para todos nós. E que Deus possa falar no coração de cada um. Eu aconselho a todos a aprofundarem um pouco sobre a história de José e com certeza a palavra de Deus ela vai falar no coração de cada um. A paz, um forte abraço, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.